tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui estreando a nossa 4ª temporada, primeiro episódio. Já tivemos 3, eu nem acredito, porque, caramba, parece que foi ontem que eu comecei com esse projeto. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, começando mais uma temporada. E essa temporada vai ser muito especial, porque a gente vai falar bastante sobre a dança como uma ferramenta não só para bailarinos profissionais, né, mas também para outras populações. Então, tô bem feliz, tô super animada. E antes de eu apresentar a minha convidada para vocês, eu já vou pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, clicar nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo para se inscrever no canal. Já ativa o sininho das notificações também, que assim você vai ser notificado quando tiverem novos vídeos. E se você está nos escutando por outra plataforma de áudio, segue o nosso perfil, que assim também você fica sabendo sempre quando tiverem novos episódios, tá bom? Vamos então começar. Quero dar as boas-vindas a Aline Haas. Olha, eu tô muito feliz de receber você aqui. Seja super bem-vinda. Tenho certeza que nosso papo vai ser muito bacana. Então, obrigada por ter tirado aí um pouquinho do seu tempo nessa correria de mudança e tudo para conversar aqui com a gente. Obrigada mesmo, Aline. Então, pessoal, tudo bem? Obrigada, Isabela, Obrigada pelo convite. Espero que todos curtam aí o nosso podcast. E para mim, então, é um prazer, estar aqui conversando de um assunto do qual eu sempre gosto muito. Então, espero que todo mundo curta aí. Obrigada pelo convite. Bom, pra gente iniciar, então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí na dança, no meio acadêmico, como é que foi a sua história até chegar aqui no tema da nossa conversa, que é a dança e o Parkinson, né? Explica aí pro pessoal como que tudo isso aconteceu. Pois é, essa história é um pouco longa, né? Porque eu já não sou mais tanto marinheira de primeira viagem. Mas enfim, eu acho que é uma história parecida com algumas pessoas que talvez curtam o teu canal e te assistam, né? Então a gente sempre começa a dançar muito pequena, né? Como eu sou... No tempo que eu comecei a dançar, a dança que eu podia começar a dançar era balé. Então eu comecei a dançar balé. Hoje a gente já tem outras opções. Pessoas podem começar a dançar jazz. Mas no meu tempo, né? No tempo que eu comecei a dançar, eu sou de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre e morei muitos anos em Porto Alegre, moro em Porto Alegre. Então, eu comecei a dançar balé numa escola de dança da Maria Cristina Fragoso. Me formei em balé nessa escola quando eu tinha 15 anos, né? Bem jovenzinha, porque estudei 8 anos de balé. Aí me formei, tive uma formatura 15 para 16, comecei a dar aula de balé para criança. E sempre me questionava muito também sobre essa questão, que eu acho que é um tema que tu traz também no teu canal, nas tuas redes sociais, sobre o que é necessário pro bailarino melhorar a sua performance, como que ele pode melhorar o plié, como que ele pode melhorar o tandi, como que ele pode levantar a perna. Porque eu era uma bailarina clássica que eu tinha algumas dificuldades no meu corpo e que eu sentia que os professores, assim, não me... Com o balé, com a técnica do balé, eu não conseguia melhorar muito isso, né? E aí eu pensei, vou fazer uma faculdade, quero ser professora de dança, então eu resolvi fazer educação física, que também é uma semelhança aí de algumas pessoas da área, né, no Brasil. A gente, por um tempo, não tinha muito curso de dança no Brasil. A gente agora, nos últimos anos, que existe a possibilidade de fazer curso de dança. Mas quando eu fui escolher uma profissão, na minha cidade não tinha faculdade de dança. Tinha faculdade de dança na Bahia, no Paraná, já tinha algumas faculdades de dança, mas eu não quis me mudar, quis seguir na minha cidade. Fiz educação física na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E então, na faculdade, descobri uma área que se chamava Medicina do Esporte. Eu já sou formada há 30 anos em Educação Física, né? Então, naquele tempo, tinha algumas coisas já da área da medicina desportiva e até também na dança, de estudos, de lesão, de bailarinos na dança, alguns livros que são bem antigos, né? Que já foram publicados há mais tempo. Porque também a área da medicina e ciência da dança é uma área nova. Super nova, sim. E aí eu comecei a me interessar bastante, principalmente por esses aspectos da lesão, onde tinha mais estudos e onde eu conseguia ter acesso a livros, a materiais de dança.
Me interessei por fazer um doutorado, fui para Espanha e quando eu fui fazer um doutorado numa faculdade de medicina, na área da medicina desportiva, o meu projeto de doutorado era para ser com bailarinas, né? Estudar bailarinas na área da antropometria, da cineantropometria, de medidas corporais de meninas bailarinas. Foi esse meu projeto de doutorado. E eu chegando na Espanha, eu conheci um médico espanhol, o Juan Bosco Calvo, que foi uma pessoa muito importante até para o início da medicina e ciência da dança no mundo, que ele dava muito curso de anatomia da dança, cinesiologia da dança, organizava eventos, participou das organizações das primeiras convenções da International Association for Dance Medicine and Science, da IADAMS. E aí eu conheci ele e conheci essa área que chama medicina da dança, né? Comecei a fazer alguns cursos, algumas coisas assim. E lá também eu conheci esse campo de atuação do idoso, que eu comecei a trabalhar um pouco com aula de dança para idoso, que era algo que no Brasil não se tinha muito contato, assim, há 30 anos atrás. E aí voltei pro Brasil, comecei a me dedicar a ser professora universitária. Sou professora universitária há 20 anos, né? Há mais de 20 anos já que eu atuo na universidade. Fui professora de cursos particulares, atualmente atuo na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, no curso de licenciatura em dança, dentro de uma linha de pesquisa que eu considero hoje que se chama Dança e Saúde, né? E que essa minha trajetória de mestrado, quer dizer, eu não fiz mestrado, fiz direto doutorado, porque naquela época eu saí da graduação, fui direto para um doutorado, depois eu fiz uma especialização em ciências do esporte, que também é uma especialização que eu tenho, né, e a minha graduação em educação física, depois daí o meu doutorado em medicina né, desportiva. E recentemente também, em 2018, eu fiz um pós-doutorado na University of Wolverhampton, na Inglaterra, onde eu já aprofundei um pouco mais esse conhecimento de dança para Parkinson, né, que eu comecei a trabalhar com essa parte de dança para idoso já há uns 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira universitária. Eu comecei a montar projetos de dança comunitários, de pesquisa para dança para idoso, que não tinha uma doença neurológica. Depois eu migrei pro AVC. Eu tive um tempo um projeto junto com uma bailarina, que é a Silvia Wolff, que atualmente é professora da escola do bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria. Foi o pós-doutorado da Silvia. Que a Silvia teve um AVC, né, quando ela era uma bailarina, com 33 anos teve um AVC, e ela então desenvolveu comigo esse trabalho da experiência da reabilitação dela como bailarina e tendo um AVC para a comunidade. Então a gente fez o pós-doutorado dela, durou 3 anos, depois ela passou no concurso de Santa Maria, né, e aí depois do AVC, quando eu comecei esse projeto do AVC, há quase 10 anos atrás, acho que vai fazer já 10 anos atrás, a gente começou a ler sobre uns artigos que já tinha de dança para Parkinson. E aí, dentro do meu departamento, um colega que é o Leonardo Tartaruga, junto com uma professora que atualmente atua na Federal do Paraná, a Elren Passos, começaram a desenvolver um projeto para caminhada nórdica de Parkinson. E aí, nisso, eu já tinha esse meu trabalho com AVC, eu já dava aula para alguns alunos da graduação. E a minha primeira aluna de mestrado, né, que eu orientei no mestrado, a Marcela Delabari, me comentou, era minha aluna na graduação, né, na graduação de dança, me disse: Aline, eu tenho vontade de fazer um mestrado, o professor Leonardo me convidou para trabalhar com Parkinson, quem sabe a gente começa a desenvolver alguma coisa de dança para Parkinson, né? Então, assim, aquela tua pergunta, assim, como que a gente chegou no Dança para Parkinson e como que eu já fui indo pro Dança para Parkinson, né? Foi nesse sentido de que eu já vinha desenvolvendo uma trajetória de um interesse de trabalhar com uma população que não era de bailarino profissional, apesar de eu ter feito meu doutorado com isso, né? Quando eu retornei pro Brasil, eu comecei a me dedicar mais para grupos de pessoas que não eram bailarinos profissionais, que eram pessoas que trabalhavam com a dança por entretenimento, por lazer, por prazer, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com esse tipo de público, que é um público que eu sempre gostei mais até de trabalhar. E aí a gente foi indo, né? E aí quando eu entrei na URGS, eu tive esse projeto com a AVC, depois com a Silvia, daí a gente começou a entrar dentro da seara do Parkinson, por ter tido algumas leituras já sobre isso e por uma questão, assim, de convite também, né? De participar desse projeto. Então já faz 7 anos que eu trabalho com dança para Parkinson, que a gente começou lá com a Marcela Delabari,
com a Marjoy Burato, que é uma outra aluna que eu tinha também, que era minha bolsista. Então, assim, sempre muito com a ajuda dos meus alunos. Sem eles eu não conseguiria, né? Eu tenho um grupo grande de alunos que me ajuda, que colabora comigo, um grupo de pesquisa. Meus alunos de graduação, bolsistas de extensão, bolsistas de iniciação científica, mestrado, doutorado. Que eu comecei primeiro orientando mestrado, hoje em dia já tenho, né? Eu também trabalho no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS, na linha de pesquisa de atividade física e saúde, atividade física e performance. Então, eu tenho uma linha de pesquisa que é bem voltada para essa questão, assim, do Parkinson. E outra linha que volta um pouco para a questão do bailarino profissional, que eu tenho também alguns alunos que gostam de atuar nisso, né? Coordeno um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em arte, corpo e educação, cadastrado no CNPq. Então, a gente também tem várias reuniões no grupo. Quem tem interesse de participar, pode participar do grupo também, né? A gente discute vários aspectos, assim, de pesquisa de forma geral. Eu tenho também uma formação em Pilates, que eu tenho alguns alunos que fazem pesquisa nessa área também, focada para o envelhecimento, né? Projetos futuros que a gente tem vontade de fazer também com Parkinson. Porque eu venho me dedicando há mais ou menos esses anos que eu te falei ao estudo, né? Dos efeitos da dança para a doença de Parkinson. E eu tenho também focado muito meus estudos para a questão do envelhecimento. Na URGS, a gente montou esse ano um projeto bem grande que se chama CREM, que é o Centro de Referência do Envelhecimento e Movimento. A gente tem em torno de 500 idosos frequentando. Pós-pandemia, a gente retornou para o presencial, então a gente tem muitos idosos com Parkinson, idosos sem Parkinson, né? Juntamos o projeto do Parkinson com o que não tem Parkinson, e tenho vários colegas que também colaboram nesse projeto, que são do curso de Educação Física, da dança, que é o meu caso, da fisioterapia, né? Colegas que são muito importantes, assim, atividades que envolvem a água, atividades que envolvem caminhada, fisioterapia na água, dança, daí a ginástica, exercício de equilíbrio. Então, é um projeto muito grande, né? Que ele é todo também gratuito, sediado pela universidade pública. Então, eu tenho bastante, vamos dizer assim, uma certa vantagem de eu estar dentro de uma universidade pública na qual eu consigo desenvolver projetos que são projetos tanto comunitários, abertos para a comunidade, outros são pagos, né? Esse do CREM, mas é um valor bem mais baixo do que seria em qualquer outro lugar. Em qualquer outro local, porque a gente também precisa de uma arrecadação para manter a universidade pública, né? E conseguir bolsistas e coisas assim, porque a universidade pública agora tá um pouco com pouco dinheiro também para algumas coisas. E aí a gente tem, então, esses projetos, né? Que são de pesquisa, que são de atuação na comunidade. Muito Então, legal. não é uma trajetória curta, acho que consegui resumir assim, tentei falar rápido, mas é que são muitos anos que eu venho trabalhando com isso, né? E, enfim, foi uma trajetória acadêmica unida a uma trajetória prática. Eu sempre mantive, assim, a minha prática da dança, fazendo aula, dançando, fazendo pilates, participando de... Depois, quando eu virei mãe, eu tive que deixar um pouco de lado esse meu lado bailarina. Mas me considero uma professora, uma bailarina, uma pesquisadora, né? Eu acho que é isso que eu sou, assim, tanto na área da dança quanto na área do Pilates, voltada para dança, para saúde, especificamente, que é o que eu faço. Acho que eu posso me definir, assim, mais rapidamente, dessa forma, no final da minha fala. Arrasou. Não, muito legal conhecer um pouquinho mais, assim, da trajetória e... Fiquei impressionada, assim, com o tanto de projeto, de pessoas que estão sendo beneficiadas, assim, Eu sabia que era algo grande, mas é bem grande mesmo. Então, fiquei feliz de saber que tem muitos projetos aí rodando nesse sentido. Muito legal. E pra gente entrar um pouquinho mais agora na temática da dança e Parkinson, explica pra gente, Aline, o que é exatamente a doença de Parkinson, quais são as principais características dessa doença, só pra gente entender um pouquinho. Sim. Eu não sou uma neurologista, né? A pessoa que tem Parkinson, acho que o neurologista pode definir bem melhor, assim, as características, mas como eu estudo sobre isso e leio sobre isso, né? Posso trazer um pouco para os teus ouvintes, assim, uma fala bem simples, bem rápida da doença do Parkinson. Então, a doença do Parkinson é uma doença neurodegenerativa, é progressiva, né? Não tem cura,
Não se sabe muito bem a causa da doença também, não se sabe o que ocasiona que a pessoa tenha Parkinson, se sabe que tem alguma relação com presença de proteína, uma proteína bem específica que no corpo, se tem estudos já sobre isso, né, sobre a causa da doença. Se sabe que é um problema na produção de dopamina, que é um neurotransmissor produzido no cérebro, né, no núcleo da base, bem no meio do nosso cérebro. Então, se a pessoa fica com déficit de produção de dopamina e acaba por um circuito todo que a dopamina tem dentro do corpo, né, da produção de dopamina tem dentro do corpo, que gera essa proteína. A ausência dessa proteína gera um problema no circuito de produção de dopamina e tal, né, que é uma questão, assim, bem cerebral, mas também unida ao nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, né? Que as pessoas têm falado muito sobre isso. Que a gente tem o segundo cérebro, que é o nosso intestino. Então, a doença de Parkinson pode ter início em algum problema. Essa proteína produzida no intestino, né? Que é o nosso bioma, a forma como a gente se alimenta. Então, tem várias coisas que podem... genética também influencia, né, na doença de Parkinson. Contato, exposição a agrotóxicos. Então, assim, a doença de Parkinson cresceu muito nos últimos anos. A primeira doença neurológica do mundo é o Alzheimer, é o problema de demência. A demência é a maior doença neurológica do mundo, né? E a segunda maior é a Parkinson. Então, provavelmente, as pessoas que estão nos escutando terão alguém na família com Parkinson ou conhecem alguém que tem Parkinson, porque é uma doença que tem crescido muito nos últimos anos. Então, assim, o que acontece quando a pessoa tem esse problema dessa produção de dopamina? Ela tem problemas, tem sintomas motores, que são os mais conhecidos, né, na doença de Parkinson. Sintoma motor é o tremor. As pessoas treme, tem Parkinson. Não necessariamente se a pessoa treme, ela tem Parkinson. Tem que ser um conjunto de questões. Tem que consultar um neurologista para fazer uma avaliação. Mas uma das questões dos motores é a tremor. É, por exemplo, o congelamento das pernas, dos membros inferiores. Sentir alguma rigidez principalmente nos membros inferiores. Lentidão. Né? E aí a gente tem uma lista de sintomas motores. E tem os sintomas não motores, que são os que vêm antes dos motores. Por isso que se chama que a doença de Parkinson é uma doença silenciosa. Porque quando a pessoa manifesta um sintoma motor, ela já tem Parkinson antes. Só que os sintomas não motores são sintomas que as pessoas não vão no neurologista ou pensam que tem Parkinson. Porque os sintomas não motores, por exemplo, é constipação. Sim, ninguém vai pensar que pode ser. É um dos primeiros sintomas, constipação. Depois a gente tem também depressão. A gente tem insônia. Né? E tem um determinado momento da vida que as pessoas sentem muita insônia, depressão, né? Porque é hormonal, porque a pessoa tá no climatério. Porque... Também são sintomas do climatério, né? Então, assim, a gente... se chama que o Parkinson tem um formato de uma doença de iceberg, porque a gente só consegue enxergar a ponta do iceberg quando o iceberg já tá muito grande lá embaixo. Enfim, mas a medicina tem dedicado bastante, tem bastante estudos para tentar como prevenir. Como prevenir qualquer doença. Legal. Como prevenir qualquer doença, seja ela qual for. Doença neurodegenerativa, diabetes, artrose, artrite. Prevenir doença é se alimentar bem, se exercitar, ter uma qualidade de vida, não se estressar, não ter problema de saúde mental. Então, isso aí tudo é regra geral para qualquer doença, né? Então, por isso que a gente trabalha um pouco nisso na prevenção, né, Isabela? Assim, no sentido de divulgar a importância do movimento, a importância da dança, que não é só se movimentar, tem muito mais outras coisas dentro da dança do que só fazer um exercício. Pra que a pessoa dance sempre, desde que nasceu até quando ela puder. Só que também tem aquele outro lado da dança que a gente sabe que daí não é o lado da saúde, né? Sim. É o lado de exigir do corpo no bailarino, mas não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando dessa dança, que é aquela dança que surgiu conosco, que a gente dança desde muito tempo, que faz parte da nossa vida, que é entretenimento, que é lazer, que é diversão, que é arte. Então, tudo isso que a gente sabe da dança. Então, pro Parkinson seria isso, assim, que eu acho que eu poderia falar para as pessoas, né? Do que é a doença de Parkinson. A pessoa precisa fazer um tratamento de medicamento, né? E junto com o medicamento,
uma terapia complementar, uma reabilitação complementar, uma terapia complementar. E daí que a dança entra, né? A dança, ou a terapia tradicional, a tradicional que os médicos indicam, a fisioterapia, né? Uhum. Mas hoje em dia os médicos também já sabem do benefício da dança para pessoas com Parkinson, os neurologistas, e já estão também indicando piscina, caminha, Por isso que esse nosso projeto é super interessante, porque a gente faz as pesquisas e vê os benefícios dessas atividades. De cada uma delas. E como que elas podem, de repente, ser parecidas, porque de repente, eu gosto de nadar. Então vai lá e nada. Eu gosto de dançar, vai lá e dança, né? Eu gosto de caminhar, vai lá e caminha. Porque tem benefício. Não é que a dança é melhor do que esse, do que aquele. Né? Então, a doença de Parkinson é isso. A pessoa... E eu vou dizer, quem tem Parkinson precisa se mexer todos os dias. Porque a Parkinson, quando tu te acorda de manhã, tu tá rígido, tu tá lento. E quando eles se mexem, as pessoas que participam do nosso projeto, elas falam isso pra nós. É um remédio pra mim. Porque eu me mexo e eu me sinto melhor. Porque é uma doença que é uma doença do movimento. Então, tu precisa te movimentar todos os dias. Quanto mais tu te movimenta todos os dias, melhor pra ti. Né? Perfeito. Então, a dança entra nisso, assim, de ajudar eles a se sentirem melhor, sabe? É isso que acontece. Achei muito legal isso que você falou, né? Sobre... Acho que muitas vezes a gente foge do que seria básico, que todo mundo deveria fazer na vida inteira, sem nem pensar em para não ficar doente, mas deveria fazer, que é alimentação, se alimentar bem, ter uma vida em movimento, ter a saúde mental em dia. Então são coisas básicas ali que eu concordo 100% com você. Todo mundo deveria cuidar disso desde sempre. E com relação à dança, né, nesse meio, eu imaginava mesmo que num primeiro momento, assim, como um tratamento para o Parkinson, a dança não foi a primeira ideia, né, assim, ela foi surgindo depois com outras atividades, né. E isso é muito recente, essa inclusão da dança, ou já acontece há muito tempo? Quando que começaram a surgir essas intervenções com dança? E elas vieram mais desse meio acadêmico? Elas existiam já antes? Como era esse cenário? Sim. Do meu conhecimento, tá? O meu conhecimento que eu tenho... sobre a questão do Parkinson, como eu te falei, eu comecei a ler sobre isso há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, né? E as primeiras pesquisas que eu tenho acesso e que eu conheci, que eu vi que foram publicadas nessa área, eu até tô olhando aqui uma anotação que eu fiz para ser mais precisa, né? Para dizer para o público aqui, que eu vou olhar aqui qual foi o primeiro artigo que eu tenho na minha lista de artigos aqui. Foi em 2005. 2005, né? Legal. É o primeiro artigo que eu tenho aqui. 2005, um artigo, assim, em bancos de dados científicos, né? Que eu fui fazendo ao longo da minha... Mas assim, por exemplo, depois de 2007 tem um artigo. 2002 eu tenho 2. E aí... Poucos, de 2010 pra cá, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos eu acho que eu poderia dizer isso, né? Ou talvez nos últimos 15 anos, porque aqui eu começo a ter um pouquinho mais de artigos já publicados a partir de 2015. Legal. 2016, né? Começam a aparecer. Mas assim, 2017, por exemplo, já aparece aqui na minha lista 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quase 10 artigos sobre dança e Parkinson. Então, assim, é uma área recente... que eu saiba, que eu conheça da minha busca de banco de dados, né? Eu não sei, uma pesquisadora bastante relevante nessa área chama Madeleine Hackney, que é uma fisioterapeuta norte-americana, se eu não me engano, ela é dos Estados Unidos. Ela foi a primeira pessoa que começou a publicar bastante sobre isso, fazer ensaio clínico randomizado, né? Com grupos de controle, para ver o efeito do tango, pesquisas que ela publicou. Né? Legal. E o tango tá bem, assim, é uma dança que logo depois muitas pessoas começaram a fazer também, outras começaram a fazer sobre o balé, outras começaram, como nós, quando a gente começou o nosso projeto, a gente decidiu fazer sobre danças brasileiras, né? O efeito das danças brasileiras. Então, assim, é uma área recente, mas também a pesquisa no Parkinson
nos últimos 10 anos começou a crescer muito no mundo, sabe? Porque começou a aumentar muito a incidência da doença. Isso que você estava falando também, pós uma pandemia, que a gente ficou muito tempo dentro de casa, isolado, sozinho, sentado numa cadeira. Então, assim, ó, por mais que a gente queira ter uma qualidade de vida, o mundo atual, como ele é composto, a gente nos leva muito a um sedentarismo. É cada vez mais difícil. A fisiologia do nosso corpo foi feita pra gente correr. O homem, né, o homem pré-histórico, ele corria, ele caçava, ele andava de pé no chão. Então, assim, colocar um sapato, não se exercitar, toda a nossa transformação para uma sociedade desenvolvida, né, industrializada, nos levou a isso. Então, a gente acaba tendo muita doença gerada pela forma, mesmo que eu me exercite 1 ou 2 horas por semana, piriri, não se sabe muito bem. Pode ser que eu tenha a ver a Parkinson, porque o meu corpo seria para se mexer o dia inteiro. O dia inteiro. Meu corpo foi feito para mover. Ele não foi feito para ficar sentado. Então, a gente tem ficado muito mais tempo parado do que se mexendo, né? E sabemos que pós uma pandemia, isso é estudo já, não é questões científicas que foram ditas já, que a gente vai ter provavelmente muito mais incidências de doenças, né, neurológicas, doenças de saúde mental e tal, isso, coisas que a gente vai ainda colher muita coisa que não é tão boa depois dessa pandemia, né? Foi um período muito então, assim, complicado. A dança tá cada vez mais, né, surgindo estudos nessa área, porque se tem realmente visto o benefício do efeito da dança. Legal. Né? Que eu acho que aí tem a outra questão que tu gostaria que eu falasse também, que é sobre essa parte do que a dança tem efeito, né? Não sei se isso era uma coisa que tu gostaria que eu falasse. Eu ia falar justamente sobre isso. Antes da gente... Ontem eu tava dando uma lida no capítulo que você fez também do livro da Bárbara, né? Depois eu deixo aqui pra vocês, gente. Scientific Perspectives... Enfim, depois eu vou deixar aqui pra vocês, gente, o livro da Bárbara. Mas eu tava lendo e eu achei bem interessante, né? Que as pesquisas surgiram lá com o tango, que, querendo ou não é a dança mais popular, né? Assim como o balé e tal. Então eu achei bem legal. Era isso que eu ia perguntar, né? Sobre como é que são feitas essas intervenções. E também... justamente quais são os principais resultados, né, na vida ali da pessoa, na qualidade de vida, na cognição, né, como que essas intervenções, utilizando os mais diversos estilos de dança, podem ajudar, né? Eu sei que provavelmente tem vários pontos específicos, né, de melhora, mas assim, em geral, como que essas pessoas se beneficiam? Pois então, a gente, lá no nosso projeto aqui, né, da URGS, a gente trabalha com danças brasileiras, né? E a gente, quando começou a formatar a nossa aula de dança, a gente começou a ler sobre esses outros artigos que já tinham, mas não tinha muita informação. Por exemplo, assim, uma pergunta, né? Tem uma dança que é específica para Parkinson? Não, pode ser qualquer dança que você faça para quem tem Parkinson, né? Pensando que as pessoas descobrem Parkinson, não é comum elas descobrirem Parkinson muito jovens. Elas descobrem Parkinson, às vezes, acima dos 50 anos, acima dos 60 anos, né? Então, já tem toda a questão do envelhecimento, que a gente vai envelhecer, por mais que a gente se exercite, que a gente faça uma boa alimentação, o corpo humano vai envelhecendo. Então, tem toda uma associação do envelhecimento junto com uma doença neurológica. Então, né, a pessoa que a gente vai trabalhar, a maioria das pessoas que a gente vai trabalhar com dança para Parkinson são pessoas acima de 55, 60 anos, pessoas que já estão, né, numa faixa etária mais avançada, porque é muito raro a pessoa ter e descobrir Parkinson muito jovem. Mas pode acontecer um ou outro caso de alguma pessoa que descubra Parkinson com 30, com 40 anos, né? Mas a maioria do público que a gente trabalha são pessoas com Parkinson, pessoas idosas, né? Pessoas que são que já estão já no seu processo de envelhecimento. E a gente então pensou assim, como é que a gente vai trabalhar com esse público? Eu já trabalhava com esse público idoso, né, há um tempo. Então eu já tinha um formato de aula no qual eu gostava, que era, por exemplo, começar na cadeira,
né? Fazer um aquecimento todo na cadeira, um trabalho todo na cadeira, depois se levantar da cadeira, fazer um trabalho... hoje a gente tem esse formato na nossa aula. Na cadeira, depois levanta, segura atrás da cadeira, ou numa barra, desenvolve alguns exercícios baseados no balé, que não chama assim tandi, plié, não sei, não, mas é transferência de peso, levanta uma perna, levanta a outra, porque o balé tem um caráter muito funcional, né? Que é justamente trabalhar toda essa parte de equilíbrio, de musculatura de membros inferiores. E aí depois a gente ia para uma parte principal, assim, de central da aula, onde eles era baseado na dança de salão brasileira, no samba e no forró. E aí dentro dessa parte principal, aí tinha parte que eles criavam, improvisavam, dançavam em dupla, dançavam separado, uma parte que eles aprendiam os passos básicos da dança, né? Mas também esse formato de aula foi o formato no qual a gente construiu, baseado nas leituras que a gente fez, né? De acordo com também um site, que eu acho que é importante daqui a pouco a gente também depois deixar pro pessoal, que se chama Dance for Parkinson's. Legal. Vou anotar aqui pra gente colocar o link. E nesse site Dance for Parkinson's, eles é um site que é nos Estados Unidos, que eles também há mais de 10 anos atrás, agora eles completaram, se eu não me engano, 20 anos o ano passado, né? Começaram a desenvolver, é uma empresa vinculada ao Mark Morrison's Company, em Nova York, né? Que desenvolveu um treinamento de dança para Parkinson, para pessoas que querem trabalhar com Parkinson. Por exemplo, tem cursos introdutórios, né? É tudo em inglês, mas eles têm, assim, aulas hoje em espanhol também, que as pessoas podem acompanhar, em mandarim. Com a pandemia, eles cresceram muito nessa questão online. E eu acompanho o trabalho deles, né? Eu acompanho o trabalho deles desde o momento no qual eu comecei a me interessar por isso, porque a internet hoje tem essa facilidade de tu poder seguir pessoas no mundo todo, né? Depois também na pandemia, fazer cursos com pessoas no mundo todo. Claro, eles dão cursos em inglês, então eu consigo acessar porque eu falo inglês, né? Fica a dica, quem gostar de fazer pesquisa ou tal, falar português é algo que fica mais complicado, né? A gente precisa falar o inglês em dia. E aí eu comecei a fazer curso com eles, eu fiz o curso introdutório online, depois eu fiz o curso, a primeira etapa da formação, que são de 3 dias. Eu também tive a oportunidade de fazer online no Zoom, porque eles ofertaram isso, né, em 2020. E agora eu tô na fase final da minha formação para ser uma pessoa que seja uma professora oficial desse programa, local. Que ele é liderado pelo David Leverton, que é uma pessoa muito legal. Então, assim, dá pra seguir eles ali na internet, dá pra olhar o trabalho deles. Então, a minha aula hoje foi toda construída, baseada, a aula, né, que eu coordeno, do projeto que eu coordeno, foi construída junto com a ajuda dos meus alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, baseado no que a gente leu, no que a gente estudou. E nessa formação toda que eu fui fazendo paralelo, alguns alunos meus também foram fazendo paralelo, né? Eu acho que você conhece a Heloísa, né? A Heloísa do Rio de Janeiro. A Elo trouxe o David pro Brasil em 2018, no primeiro semestre. A Lani, que é uma pessoa ali do Belém do Pará. Então, tem algumas pessoas que já trabalham no Brasil com dança para Parkinson. Legal. A Adriana Guimarães, que é da UDESC, eu tenho algumas parcerias com ela. Então, assim, o Brasil é muito grande, a gente tem que desenvolver essa área ainda. Mas, assim, quando a gente resolveu fazer esse trabalho, a gente pensou... Nós não vamos fazer com tango, nós vamos fazer baseado nas danças brasileiras. Muito legal. Então, a gente começou com samba e forró. A Adriana Guimarães teve essa mesma ideia lá na UDESC. Ela tem alguns trabalhos publicados já sobre os efeitos do samba com pessoas com Parkinson. A gente também já tem trabalhos publicados sobre os efeitos das danças brasileiras em pessoas com Parkinson. E agora a gente está desenvolvendo na pandemia. A gente fez agora na pandemia tudo online. E a gente desenvolveu, que eu acho que depois você vai querer que eu fale um pouco mais sobre essa parte da pandemia também. Sim. Uma forma de trabalho baseado nas regiões do Brasil. Com danças típicas das regiões do Brasil. Que bacana. E aí, cada vez mais a gente está se aprofundando nessa parte de fazer um protocolo, que é um termo bem, assim, científico, né? De aulas de dança baseados em danças brasileiras.
né? Então, esse é mais ou menos como que a gente trabalha. Mas, assim, eu não tenho uma fórmula... você não pode trabalhar com... Porque tem, por exemplo, um projeto de um italiano que mora na Inglaterra que se chama Pop para Parkinson's. Ou seja, ele trabalha com popping, caramba, locking, que legal. para pessoas com Parkinson. É muito legal o trabalho dele, sabe? Nossa, sim. Então, assim, não tem uma dança única. A forma como você vai organizar. Por que a gente começa na cadeira, depois vai pra trás da cadeira? Porque tem muita queda. Quem tem Parkinson... sim. Não é porque é um sintoma da doença, mas como ele congela a perna, ele tem um congelamento da perna, ele festina, que é um movimento assim, rapidinho dos pés, ele congela, ele não consegue caminhar. Tem muito problema de caminhar, de marcha, que é o termo técnico, né? Disso. E então ele cai, ele congela completamente, fica congelado. Então, os músculos ficam rígidos, porque a dopamina é responsável pela tomada de decisões, a dopamina... então, a pessoa não tem dopamina. Congela mesmo. E ela cai. Então, assim, a gente começa uma aula sentado numa cadeira justamente pra soltar a musculatura, pra acordar, pra despertar, pra alongar, né? Sabe aquela sensação, assim, quando tu começa a ficar um pouco mais velho, tem mais rigidez nas articulações, tem mais lubrificação. Então a gente começa a sentar por isso, né? Depois vai pra trás de uma barra pra fazer alguma coisa de pé e tal, e vai acordando o corpo pouco a pouco. Porque tem gente que tem Parkinson mais avançado, tem gente que tem Parkinson menos avançado, tem os estágios da doença, onde os sintomas aparecem mais ou menos, né? Sim. Então a gente tem um grupo misto de pessoas que têm mais dificuldade, outras que têm menos, então a gente vai adaptando para que todo mundo seja incluído, para que todo mundo se sinta participante do projeto e se sinta um bailarino, né? Porque a gente não é um fisioterapeuta que tá dando uma reabilitação, nada disso, não é nada contra isso, você é formado em educação física, eu também, mas naquela hora a gente tá trabalhando com dança, Sim. Né? Então a gente tá fazendo com que eles se sintam parte de uma aula de dança, que eles se sintam bailarinos, que eles se sintam sociabilizem, toquem nos outros, né? Tudo que a dança trabalha com empatia. Ontem mesmo eu tava conversando sobre isso com alguns pesquisadores do mundo inteiro, sobre quanto a dança gera empatia, porque a empatia no cérebro, que eu sei que é uma palavra que tá muito na moda agora, mas assim, a empatia cerebral, eu assisti ontem até uma palestra sobre isso, ela é eu contigo, né? Então assim, por exemplo, você tá triste e eu vejo que você tá triste, e na área frontal do meu cérebro acontece uma sensação de empatia. E quando a gente dança, a gente tem sensação de empatia. A gente tem a socialização no cérebro. Tô falando isso, né? Tem várias vias ativadas, rítmica, movimento, límbica. Então tem muitas coisas. Respondendo o benefício que você falou ali da dança para Parkinson, hoje as pesquisas são muito mais voltadas para a questão motora da doença. Ou seja, e benefício motor. Você sabe que se tem benefício da dança na mobilidade funcional, que é isso, né? A pessoa ter condição de levantar de uma cadeira, sentar numa cadeira, caminhar, né? Alguns aspectos da marcha, que é da caminhada, auxilia a pessoa que tem Parkinson a ter melhor mobilidade funcional, né? A gente tem que ainda fazer mais estudo. A gente não tem muito estudo de evidência, né? Como é que a gente sabe a evidência de alguma coisa? É através de uma revisão sistemática com meta-análise. Então, assim, na área do Parkinson, que é uma metodologia de um estudo, né? Que pega ali para ter o público, mas é bem específico, assim, um termo bem específico de dança. Pega várias pesquisas que compararam grupos e faz uma revisão sobre esses estudos, né? Então, já se tem aí uns 15 ou 16 revisões sistemáticas sobre o efeito da dança para Parkinson. E a maioria das questões é no motor. No não motor, que é aquele sintoma que eu te falei que aparece primeiro, a gente tem bem menos estudos. E aí a gente tem uma revisão sistemática sobre humor, cognição. Legal. Cognição tem um efeito grande na função executiva. A dança ajuda a pessoa na função executiva. A função executiva é assim, eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou não sei o que, sabe?
é uma parte específica da cognição. Então, não se tem muita evidência na cognição como forma geral, mas se tem evidência na melhora da função executiva. Porque quando tu dança, tu tem que decidir, vou dar o passo pra lá, vou ocupar o espaço, vou caminhar aqui. Então, tem um efeito bem positivo. Mas também tem uma outra coisa que a gente sabe, que a cognição não piora. Ah, sim. Isso também já é bom. Não é assim, vou melhorar. Mas assim, se tu tem Parkinson, que tu é neurodegenerativo, que tu piora a cada dia, né? E que tem tu algo que progride, não piora. Que tu já é idoso, já tá em processo de envelhecimento. Então, assim, tu tem algo que tu mantém, já é bom também. Né? Então, bom, qualidade sim. de vida, que é uma outra coisa que você me perguntou. Que é um sintoma que engloba... Que, na verdade, qualidade de vida engloba de forma geral, né? Bem-estar, qualidade de vida. Se tu não consegue te levantar da cama, se tu não consegue ir no banheiro, tu tem constipação, se tu não consegue... Isso tudo piora a tua qualidade de vida. Tu tem insônia. Então, a qualidade de vida engloba tudo, né? Mas se sabe, tem estudos que dizem que melhora e tem estudos que não melhora a qualidade de vida. Então, não se tem ainda uma evidência. Mas, no nosso trabalho ali que a gente tem visto isso, que manutenção da qualidade de vida também é importante, manutenção da cognição. Sim. Então, tem benefício, tem evidência. Tanto que os médicos já estão recomendando, porque já tem umas 15 revisões sistemáticas aí por aí publicada, né? A gente publicou uma revisão sistemática com meta-análise dos efeitos da doença de Parkinson. Em 2017, a gente publicou um estudo. Foi o nosso primeiro estudo. Na mobilidade, né, funcional, na qualidade de vida, e a gente na nossa revisão sistemática, foram incluídos poucos estudos, porque naquela época não tinha muita coisa. Não tinha tanto. A gente viu que tinha benefício na mobilidade funcional, mas na qualidade de vida não tinha. A gente fez uma revisão sistemática com meta-análise, que é uma estatística que se roda, né, em cima desses estudos. E aí não deu tanta evidência na qualidade de vida, deu evidência mais na mobilidade funcional. Legal. Então, assim, hoje em dia tem saído mais coisas e a gente tá esperando a publicação de uma outra revisão sistemática que a gente fez, que a gente já tá esperando há bastante tempo, que foi sobre o efeito no equilíbrio, que a gente verificou que o tango, por exemplo, tem mais efeito no equilíbrio do que uma dança irlandesa, no qual a gente faz passinhos pequenos. Então, assim, eu quero melhorar o equilíbrio de quem tem Parkinson. O que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que fazer mais transferência de peso, mais danças que estimulem isso, caminhadas e tal, do que fazer uma dança que tenha passinho pequeno, né? O samba, por exemplo, gerou na marcha das pessoas, ali no nosso artigo também que a gente tem publicado, que é sobre o efeito das danças brasileiras na marcha, né? A gente viu que gera uma diminuição do passo. Quando a pessoa caminha, ela diminui o passo. E diminuir o passo não é algo bom para quem tem Parkinson. Mas ela diminui o tempo do comprimento do passo, mas ela também diminui o tempo de transferência que ela faz de uma coisa para outra, que isso pode, na vida dela diária, ajudar ela a não cair. Sim, Então tem algumas coisas que a dança gera que são interessantes, que talvez possam ajudar essa pessoa na vida dela diária a saber lidar com o movimento de congelamento, com alguma coisa nesse sentido. Então, tem pesquisa, tem efeito, mas a gente precisa fazer mais, a gente precisa entender um pouco mais os subtipos da doença, que tem os subtipos. Cada pessoa que tem Parkinson tem um sintoma diferente do outro. Sim. Então, assim, talvez não tenha uma fórmula de uma dança para um, de uma dança para outra. Não tem nenhuma forma de tratamento de medicina. O que eu ia te perguntar, que eu fiquei aqui refletindo, é que não sei se já tem algum estudo que comparou esses tipos de intervenção de atividade física, por exemplo, vamos colocar um grupo que está fazendo algum estilo de dança e vamos colocar um outro grupo que está fazendo, sei lá, musculação ou um outro tipo de treinamento. Já tem alguma coisa nesse sentido, comparando diferentes atividades? Porque você falando assim, a dança tem tantos estímulos, né? Além de ter o estímulo ali da música, esse ponto que você falou da empatia, do social e do equilíbrio e da transferência de peso. Isso parece ser tão benéfico mesmo, que me faz refletir se a dança talvez não seja um dos melhores tipos de intervenção, né, para essa população. Sim. Tem estudo que compara com outras e há vantagens. Por exemplo, no caso da nossa revisão sistemática, a dança tem vantagem
na melhora da mobilidade funcional comparada com outro tipo de intervenção, a fisioterapia tradicional. Ou, claro, não fazer nada, porque se a pessoa fica em casa sem fazer nada, daí não dá. E ali no nosso projeto a gente compara esse artigo que a gente publicou sobre a marcha e o efeito da dança brasileira, que foi da Marcela Delabari, do mestrado dela, a gente comparou com caminhada normal. Teve um grupo que fez caminhada normal e teve um grupo que fez dança. E a gente viu vantagens em alguns aspectos da marcha na dança. A gente tem feito. E tem pessoas que têm feito, inclusive o grupo da Adriana Guimarães, da Adriana lá da UDESC, eles fizeram uma comparação entre um grupo que praticou ritmos binários e um outro grupo que praticou ritmos quaternários. Dança. Os dois fizeram dança, mas um foi só de ritmo binário, outro foi só de ritmo quaternário. E esse projeto dela já tá publicado, esse artigo, ela já tem uns 2 ou 3 artigos publicados e não viu diferença se a pessoa faz binário ou faz quaternário, e nas variáveis que eles avaliaram. Ah, que legal. Então, tanto o ritmo binário quanto o quaternário são bons em algumas variáveis e alguns sintomas, né? Eu, enfim, recentemente eu publiquei também uma revisão sistemática com um grupo internacional, com um grupo da Inglaterra, da Grécia, que é sobre a questão do efeito da dança, do treinamento de resistência, que é uma coisa que você também trabalha aí, e a doença de Parkinson. E a gente fez esse trabalho, agora a gente publicou esse ano, e foi uma revisão sistemática com meta-análise. E aí ali também aparecem alguns benefícios da dança para alguns aspectos, em relação, por exemplo, ao treinamento de resistência, né? Ah, que legal. Tem já alguma coisa assim, mas que é isso, né, gente? Às vezes a gente encontra o mesmo benefício, que é ok. Sim, que ok, não tem problema, é tão bom quanto, né? Sim. Mas às vezes tem alguma outra coisinha lá que a dança é melhor. Legal. Bom saber disso também. E puxando agora um pouco para essa parte do período da pandemia, né, que a gente comentou lá no início, que os projetos tiveram que ser transferidos, né, para online, para o pessoal não ficar parado. Como é que foi, assim, essa experiência de... Não sei se vocês já tinham feito isso antes, né, feito o projeto online antes, mas se não, como que foi, se os resultados foram diferentes, como é que foi, assim, de fato, a experiência no geral? Essa também é uma história meio longa, eu vou tentar ser bem objetiva aqui, ver pro pessoal, depois eles podem entrar em contato com a gente, querer saber mais, né? Mas assim, a gente, na verdade, em 2020, a gente conseguiu se encontrar presencialmente. Todo o nosso projeto começa em março, no início do ano, né? Depois de uma pausa ali. Porque eles são idosos, muitos vão pra praia, muitos tiram férias. Então, a gente começa sempre em março. Sim. E a gente conseguiu se encontrar em março, nas 2 primeiras semanas de março. E dia 13 de março, tudo fechou na URGS, né? As aulas, tudo foi interrompido. Então, nós tínhamos conseguido fazer algumas coletas, porque a gente faz pesquisa, a gente coleta vários aspectos no início, depois a gente dá as aulas, recoleta depois e tal. Então... Só que deu a pandemia, a gente fechou tudo, a URGS fechou. E eu pensei, a gente não tinha nada online antes, porque eles são idosos. Bem mais complicado, né? O que a gente tinha online era um grupo de WhatsApp muito pouco utilizado. Mas a gente pensou assim, a gente não pode deixar essas pessoas sem se mexer. Porque uma das coisas que eu falei pra ti aqui, que é importante que quem tenha Parkinson se mexa. Todo dia, assim. E a gente, então, pensou com o meu grupo de alunos... Que, como eu falei, eu sou muito agradecida a eles, né? Porque eu não sou sozinha, a gente vai pensando e vai achando soluções juntas. Pessoas que são jovens, que têm conhecimento de internet, aspectos de edição de vídeo e tudo isso. A gente, no primeiro semestre de 2020, editou vídeos para mandar para eles pelo WhatsApp, que essa foi a forma mais fácil que a gente achou. Apesar de ser um pouco perigoso, porque eles teriam que se exercitar sozinhos. A gente criou um canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, depois tu pode deixar aí para as pessoas verem. Boa. E nesse canal a gente tem várias aulas que a gente postou ao longo da pandemia no primeiro semestre de 2020. Legal. Com várias indicações de como se cuidar, como não cair. A gente começou a ter que estudar sobre isso, porque a gente não sabia nada. Eu não sabia muito sobre isso, né? Como usar o Zoom. Novo, Então a gente estudou, a gente tentou fazer o nosso melhor. A gente achou que era importante mandar esses vídeos pra eles. Alguns aceitaram, outros não, porque era difícil também pra eles, com a ajuda de familiares que ficavam junto. A gente sempre aconselhava, fica o familiar junto, porque a queda é o que mais mata o idoso no mundo, né? Cair é o que mais mata o idoso no mundo. Mas não é porque o idoso...
porque ele caiu. É porque ele cai, porque ele é idoso, porque ele tem dificuldade de locomoção. E ele morre, porque dá uma hemorragia, porque ele quebra um nariz, porque ele não consegue se reabilitar, porque ele vai pro hospital e pega uma bactéria. Então, assim, a morte é uma das coisas de maior índice de mortalidade de idoso. Então, a gente fica muito preocupado com eles. E eles já caem, porque eles têm Parkinson. Então, mas a gente achou que era melhor ofertar do que não ofertar, porque daí sim eles iam ficar muito pior. Sim. No segundo semestre de 2020, a gente ofertou grupos pequenos de ligações de chamada pelo WhatsApp e pelo Facebook. A gente criou grupos, porque a gente achou que o Facebook ia ser a forma mais fácil para eles de criar. A gente ensinou eles a criarem uma conta no Facebook, a entrar num grupo fechado do Messenger. Junto com tudo isso, a gente tinha que ensinar a inclusão digital para essas pessoas idosas. Teve muita pesquisa sobre isso, sobre inclusão digital de idoso na pandemia. Alguns aderiram, outros não. E aí tem aquele artigo que tu me disse pra eu falar um pouquinho, que é o do Online Dance Classes During the Pandemic e tal, aquele meu artigo que eu publiquei com os meus alunos, né? O ano passado, final do ano passado, esse ano, agora me deu um branco se foi 2021 ou 2022, contando um pouquinho de como foi essa nossa experiência no ano de 2020. Aí a gente contou isso que eu tô falando aqui, para quem... Muito interessante. Né? Infelizmente, ele é um artigo de acesso fechado para algumas bases, para quem não tem acesso à base de dados, né? Mas, de repente, as pessoas podem me contatar, a gente vê como é que a gente pode disponibilizar esse artigo. Porque tem alguns artigos científicos que são fechados, outros que são abertos, né? Sim. Então, ele é da Research in Dance Education, que é uma revista inglesa, que ele é fechado. Porque pra ele ser aberto, a gente teria que ter pago pra ele ser aberto. E não é barato pagar pra publicar. Sim. E a gente não tem funding, muitas vezes dinheiro, né? Pra apoiar a pesquisa. Isso é complicado, né? Do mundo científico. Tem isso é tanta coisa que não dá pra gente acessar. Mas... Às vezes o mundo científico não acessa o mundo real, né? Fica ali num mundo fica que só não é. ali, verdade. Enfim, mas assim, a gente tá falando o que a gente publicou nesse artigo. Perfeito, é isso que a gente publicou. A gente contou como que foi. E a gente, no final de 2020, pediu pra eles darem um retorno qualitativo. Um feedback, uma fala. Como que foi pra eles, as dificuldades que eles enfrentaram. Então, foi isso que a gente colocou lá. E o que eles falaram pra nós? Não foi uma pesquisa assim... A gente ainda não tem as análises dos dados quantitativos. Porque a gente daí começou a coletar pesquisa tudo online. Via Zoom. Questionários de cognição, qualidade de vida, tudo via Zoom. A gente não tem muito resultado sobre isso, mas o que a gente pôde ver... assim, rapidamente te falando, é que muitos conseguiram manter durante 2 anos de pandemia. Manter. Sim. Muito bom. Que já é bom. Extremamente positivo, porque né? a gente sabe que piorou. Muita gente piorou, né? Sim. E quem não tinha nada ficou doente. Exatamente. Quem não tinha, então, assim... foram muitos prejuízos. Mas eles falaram isso, que eles tinham muita dificuldade de acessar a internet. E que eles preferiam muito mais o presencial. Que eles preferiam muito mais... tocar no colega, abraçar o colega, conversar com o colega, né? Porque eles vinham de uma experiência presencial para ir para online, né? Sim. E eles falaram, mas que mesmo assim foi muito bom para eles, né? Sim. Que ajudou muito eles a ficarem bem e tal. E uma coisa legal, quando a gente abriu o canal do YouTube, que você sabe disso, é que a gente teve muita visualização nos nossos vídeos. A gente conseguiu expandir o projeto quando a gente transformou ele para online, para participantes de Brasília, Recife. Olha só. Hoje a gente tem participantes de Belém, do Rio Grande do Norte, de Natal. Então a gente conseguiu, que tudo tem um lado bom, tudo não tem um lado tão bom, né? Pessoas do Brasil inteiro. Porque no ano de 2021 a gente foi pro Zoom, a gente fez todo o ano de 2021 no Zoom. Primeiro semestre de 2022 no Zoom. E só agora, em agosto, que eles voltaram pro presencial. E alguns não quiseram voltar pro presencial. Então hoje a gente tem o Dança para Parkinson online e presencial. Então a gente tem um grupo que se encontra 2 vezes por semana no online, que ficou com o pessoal de Brasília, do Recife, do Natal. Algumas pessoas de Porto Alegre que não quiseram, que foram morar na praia, que foram morar longe de Porto Alegre e tal, online. Ai, que bacana. E os que quiseram voltar pro presencial, né? Então a gente continua mantendo. Não é híbrido, não é assim, ó, o que tá no presencial tem gente junto no online. São 2 grupos separados. Sim. Né? E a gente continua fazendo pesquisa
voltamos às pesquisas presenciais, temos um banco de dados todo de pesquisa online, incluímos também a pesquisa qualitativa no nosso projeto, que são as entrevistas, os benefícios e tal. E durante esse período online, o Zoom nos deu a opção da gente fazer uma aula um pouquinho diferente, porque não dava para ser como uma aula igual a presencial. No início, eles não levantavam da cadeira, porque a gente ficava com medo que eles caíssem. Sim. Pouco a pouco, eles começaram a ir para trás da cadeira. Depois, eles começaram a ir para tirar a cadeira, que foi agora no finalzinho. Mas a gente foi progredindo com eles, foi conhecendo, foi aprendendo a trabalhar também no Zoom, a trabalhar online. E um aspecto que a gente inseriu foi a apreciação de obras artísticas. Ah, então, que legal. A gente fez todo um trabalho que era voltado a... Esse trabalho a gente agora tem que também começar a relatar ele, que foi no ano de 2021 que a gente inseriu, com as regiões do Brasil, onde a gente trabalhava uma música específica, vinculada a um artista visual desse local. Por exemplo, assim, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem a semana de setembro, tem a Semana Farroupilha, tem o 7 de setembro, tem um monte de coisa que tem a ver com a cultura gaúcha. E aí a gente trabalhava um artista gaúcho, os aspectos da cultura gaúcha, a forma de se vestir, né? E uma música gaúcha, que a gente fazia uma coreografia. Então esse trabalho dá para as pessoas olharem no nosso Instagram, porque a gente postou todos os nossos vídeos finais no nosso Instagram. Eles colocavam as roupas, cores típicas, por exemplo, da bandeira do Rio Grande do Sul, iririri e tal. Então, depois você bota aí também, porque a gente tem canal no YouTube, tem o nosso Instagram, que a gente tem, né? Que a gente tem colocado bastante coisa ali no Instagram também. Quem quiser contatar a gente, vai no direct do Instagram também, manda uma mensagem. A gente recebeu muito ao longo da pandemia contato de pessoas do Brasil inteiro, querendo saber, querendo acompanhar nosso trabalho. Então, assim, a pandemia nos ajudou, que não é que a pandemia tenha sido boa. Não foi boa. Sim, claro. Muita coisa não foi boa. Mas assim, nos ajudou a divulgar mais o nosso trabalho. A nos levar para um ambiente virtual no qual a gente não tinha familiaridade, no qual a gente não divulgava. E a gente começou a divulgar mais o nosso trabalho, né? E ele hoje, enfim, tu acabasse me conhecendo, porque também eu fiz muita live na pandemia, eventos online que envolveu pessoas do Brasil inteiro, que o Brasil é muito grande, a gente não consegue se conhecer direito, né? É verdade. A internet foi muito positiva nesse sentido, né? Pra quem teve. Expandir os horizontes. Pra quem teve acesso. Porque assim, nem todo mundo teve acesso à internet. Nem todo mundo tinha, né? Sim. Internet na sua casa, computador, etc. Mas pra quem teve acesso, né? Foi positivo. E eu acho que é uma área, assim, que não veio meio que pra ficar. Porque algumas pessoas não vão... Essa telereabilitação... teledança, que é um termo que tem uma menina, que é a Camila Pinto, que tá fazendo o doutorado dela sobre isso, sobre os efeitos da dança online, né? Aqui na UFSPA, que é a federal. Tem a federal do Rio Grande do Sul e tem a federal das Ciências da Saúde. A gente tem 2 federais aqui em Porto Alegre. Que eu também colaboro com o projeto da Camila. Teve muitos projetos nos quais eu colaborei, assim, com demência, com idoso, com Parkinson, tudo online. E foi muito gratificante pra mim. Alguns, inclusive, que é um projeto muito legal, que eu colaborei com uma colega, com vários colegas da URGS, da psicologia, liderado pela Lenisa Brandão, que é uma colega minha, que trabalha com palhaçaria para demência e para afasia, que ela recebeu dinheiro de fora do Brasil para comprar os tablets e os chips para pessoas pretas, pardas, indígenas, que tinham demência, que não tinham acesso a isso. Ah, que bacana, assim. Então, assim, a gente não tinha dinheiro pra isso, mas a gente conseguiu dinheiro, ela, né, que ela me chamou pra colaborar com esse projeto. E foi por esse projeto, né, que eu acho que é uma das últimas coisas, assim, que eu acho que eu poderia falar aqui também, que eu hoje, né, tô na Irlanda, morando na Irlanda, fazendo um estágio de pesquisa dentro de um instituto que se chama Global Brain Health Institute, no qual eu sou uma Atlantic Fellow for Equity in Brain, onde esse local financiou esse projeto que se chama Playful Living, né? Que é um projeto liderado pela Lenisa. E a partir daí eu conheci essa instituição. E essa instituição é uma instituição que tem 200 fellows do mundo inteiro, que inclui 46 países, né? Caramba, que legal. E eles têm dinheiro para gerar o que eles chamam de equidade do cérebro.
Ou seja, porque o mundo não é... Isso que a gente tá falando aqui, né? Quão difícil foi da gente acessar as pessoas que têm problemas neurológicos ou que têm problemas de demência no mundo, né? É muito difícil, porque as pessoas não têm acesso à saúde, as pessoas não têm equidade no cérebro, né? Nos problemas de cérebro, na saúde do cérebro. Então, essa instituição é para isso. Elas têm esses fellows, que são esses pesquisadores do mundo inteiro, onde tem pessoas... Aqui nesse grupo que começou há 2, 3 dias atrás, são pessoas da Argentina, do Chile, da Nigéria, do Congo, do Nepal, da Índia, do Brasil... também de países europeus, né? Também países mais desenvolvidos, Austrália, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, que vem para ser fellow, né? Ou seja, para desenvolver um projeto de pesquisa para aplicar no seu país, com dinheiro, para ajudar as pessoas que não têm equidade no cérebro a poderem ter melhor qualidade de vida e bem-estar. E eles acreditam muito no poder das artes para esse benefício, tanto na prevenção quanto na ajuda, no auxílio da reabilitação. Então, eu acho que é isso, né, Isabela? Eu acho que a gente tem aí um caminho a percorrer. A gente tá fazendo bastante coisa. A gente precisa publicar mais também. A gente tem bastante dado para publicar, mas a gente precisa ter tempo para tudo isso. A gente tem tentado contribuir o máximo que a gente pode nesse sentido, né? De eu ir viajar para países diferentes, e porque eu tenho essa possibilidade, né, de fazer isso, porque eu trabalho numa universidade pública, federal, na qual eu estou agora de licença para fazer esse estágio de pesquisa, no qual eu estou recebendo uma bolsa de uma instituição, na qual acredita que é necessária a equidade do cérebro. Então, assim, eu tenho tentado o máximo possível colaborar com essa parte, porque é uma coisa que eu gosto, que eu acredito no poder da dança, no benefício para essas pessoas, né? Porque eu trabalho com isso há mais de 30 anos e vivencio isso diariamente, né? Então, eu acho que é isso, assim, as pesquisas depois as pessoas podem nos perguntar, podem nos contatar, seguir as nossas redes, né? Ver se elas se interessam pelo nosso trabalho. Tô sempre disponível, os meus alunos também a falarem. A Marcela Delabari, que é uma pessoa que me acompanha, tá terminando o doutorado dela agora, me acompanha desde o início. Ela sabe bastante também sobre Parkinson, tanto quanto eu, porque ela veio desde o início comigo, né? É uma pessoa também que participou de alguns eventos da Bárbara, que a Bárbara Pessalha organizou, né? Pode vir aqui conversar contigo também mais sobre isso, se tu quiseres. Eu anotei vários tópicos que você falou, porque eu sei que para cada um deles você citou um nome e eu vou querer todos esses contatos depois para vir aqui também, que eu achei muito interessante. Vocês têm muitas frentes, né, de pesquisa e desenvolvimento, eu achei muito legal. E achei muito importante você falar isso também, né? Que dessa possibilidade que você tem de poder fazer isso, né? Através de uma universidade pública, que a gente sabe que a ciência, a educação estão muito prejudicadas no nosso país. Então, é muito importante que você tenha mostrado o tanto de coisa boa que a gente consegue fazer com esse incentivo, né? Então, para as pessoas perceberem também quanto isso é importante, né, gente? Se não tivesse esse incentivo que poderia ser muito maior, né? Deveria ser muito maior, olha o tanto de gente que poderia ser ajudada, né? Então, isso é muito importante da gente refletir, né, ainda no momento que estamos hoje, né? Então, achei muito legal de você ter falado isso. Eu amei conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Dá pra ver que você realmente gosta muito. Daria pra ficar falando horas aqui sobre várias dessas ramificações. E acho que deu pro pessoal entender como é que funciona. Então, quero agradecer demais. Eu vou deixar aqui, pessoal, todos os contatos da Aline, dos alunos dela. Tem canal no YouTube, no Instagram, tem o site do Dance for Parkinson. Então, todos esses links, os estudos também, Aline, que tiverem disponíveis, e você puder mandar, a gente deixa aqui o link para o pessoal acessar também. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal que está aí estudando, né, na faculdade,
quiserem participar desses projetos, entrem em contato. A gente precisa de muita gente trabalhando para dança, né? Assim, nesse sentido, nesse meio científico. Então, entre em contato que com certeza a Aline vai receber muito bem, né, Aline? Tô falando aqui por você. Eu acho sim, Isabela, é bem legal. Eu acho que a última fala mesmo, essa que tu faz, bem importante. A gente recebe os estudantes do Brasil inteiro agora, porque as nossas reuniões do nosso grupo de pesquisa são online. Então, as pessoas podem... A gente tem parceria com a Universidade Federal do Belém do Pará, que vai desenvolver um projeto de dança para Parkinson lá também. Então, tem estudantes deles que estão com a gente. Tem uma menina do Rio de Janeiro, a Giovana, que está muito interessada também em começar o projeto. Ela está acompanhando as aulas todas também online, né? Então, ela pode também acompanhar as aulas do projeto online, né? Quando mora em outro lugar do Brasil. Então, a gente fica, sim, à disposição para pessoas que têm Parkinson, para pessoas que gostariam de participar, para acadêmicos, pessoas da dança, porque a gente precisa desenvolver mais esse tipo de projeto no Brasil, né? Então, a gente está fazendo um trabalho pequenininho de formiguinha, um pouquinho aqui no Sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, daí agora lá no Belém do Pará, as meninas do Rio, uma época desenvolveram, mas tiveram que parar porque realmente não tem tanto apoio. Então, a gente precisa ir desenvolvendo, né, esse projeto no Brasil todo, por todos os lugares, porque isso é importante, a gente precisa dar esse retorno. Quando a gente tem a condição, como é o meu caso, que eu tenho a condição, eu dar um retorno pro meu país, né? Sim, no sentido sim. de eu realmente, isso que eu recebi, que é fazer esse estágio de pesquisa, é um presente. Eu recebi esse presente, né? E esse presente eu preciso agradecer muito por eu ter recebido e devolver isso pro país, né? Então, eu acho que essa tua fala é bem legal, a gente fica mesmo à disposição. Ninguém faz nada sozinho, que bom que você vai chamar meus companheiros. Eu não consigo fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho, a gente precisa sempre de alguém. Pesquisa não se faz sozinho, projeto não se faz sozinho. A gente é ser humano, a gente precisa das outras pessoas pra justamente ser feliz, gerar empatia. Então, a gente precisa, né, fazer as coisas. E que bom que eu consegui citar alguns nomes, né? Nem todos que colaboram comigo eu consegui, mas eu espero que tu consigas continuar com essa série de podcasts, que as pessoas se interessem, né? E te agradecer muito pela oportunidade de mais uma vez poder falar sobre esse assunto. Ai, que bom, fiquei muito feliz, eu que agradeço. E, gente, então, só para finalizar aqui, se você ainda não está inscrito no canal, toma vergonha, se inscreve aí agora, ativa o sininho das notificações, olha o tanto de conteúdo bom que tem aqui, que a gente tá compartilhando. Se você gostou desse episódio, deixa aqui um comentário aqui embaixo pra gente saber, compartilha esse episódio com alguém. E muito bom! Obrigada a todo mundo que tá nos assistindo até agora. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchau! Obrigada, Aline! Um beijo!